Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E a nossa convidada de hoje é especialista em Linguística Aplicada e Literatura. Doutoranda em Ciências da Linguagem pela Unisul, se dedica aos estudos das línguas, em especial a língua do imigrante. E o ano passado ela lançou o livro A Tua Língua Te Condena, que fala sobre a interdição da língua alemã que ocorreu durante o Estado Novo, período governado por Getúlio Vargas entre os anos de 1938 a 1945. Estou falando da professora de língua portuguesa, Vanilda Meister Arnold. Tudo bom, Vanilda? Como é que vai? Boa tarde, tudo bem, Renata? É um prazer enorme te receber aqui no programa, ainda mais para falar de um assunto tão pertinente, né? Que é sobre os imigrantes, que é tão forte aqui na nossa região, não é verdade? Sim, é verdade. E eu quero dar uma boa tarde a todos os ouvintes. Obrigada. E também te agradecer pela oportunidade. Vanilda, antes da gente começar então falando sobre o livro, conta um pouquinho pra gente sobre a tua trajetória profissional e acadêmica. Sim, a minha trajetória profissional, eu acredito que ela se deu um pouco tarde, mas assim, depende um pouco do ponto de vista. Porque eu casei cedo, fui mãe muito cedo, então eu me dediquei à família, aos filhos. E então, quando eu estava com 31, é que eu comecei a minha faculdade, a tão sonhada faculdade de letras. E aí eu já emendei, já fiz a minha pós-graduação em Linguística e Literatura. E depois, parei 9 anos, e daí fui fazer o mestrado, e agora sou doutoranda também. E o seu livro, na verdade, ele é resultado do seu mestrado, né? A sua dissertação de mestrado, né? Isso mesmo. Então, eu fiz o livro, fiz a adaptação, né? Porque ele era a minha pesquisa de mestrado, a minha dissertação, que eu tive essa oportunidade de fazer esse mestrado, porque eu sou professora da Rede Municipal de Araranguá, e a Prefeitura, a Secretaria de Educação, eles me concederam licença de 2 anos para que eu pudesse ficar somente estudando. Que maravilha! Sim, e agora eles me concederam mais uma vez a licença de 3 anos para fazer o doutorado. Que bacana, parabéns, né? Obrigada. Eu agradeço muito então a Prefeitura Municipal de Araranguá, que me concede essas licenças remuneradas para que eu possa ficar estudando, né? Ô Vanilda, e há quanto tempo você dá aula, na verdade, você dá aula de língua portuguesa, língua inglesa e leitura, é isso? Isso, língua portuguesa, língua inglesa e leitura. Leitura foi uma disciplina nova que entrou na grade curricular do município no ano passado. Que bom, né? É muito bom, muito necessária. Exatamente. Muito necessária, a leitura e interpretação. Então eu assumi a grande maioria das turmas o ano passado. Uhum. E é uma necessidade mesmo, né? Com certeza, com os nossos jovens lendo cada vez menos ou tendo cada vez menos qualidade de leitura, porque ler se lê tudo, né? Isso. Na internet você lê o que aparece pela frente. Sim. A questão é saber como se ler e como interpretar o que como interpretar. E aí já uma coisa acaba ligando com a outra, porque daí da leitura vem a interpretação, que também já vem a produção. Exatamente, que é o que a gente chama dessa questão do analfabetismo funcional, Isso. que a pessoa até consegue ler, sabe ler, mas não sabe interpretar o que está lendo. Né? E é isso que a gente precisa nas escolas, né? Exatamente. Então, a partir do momento que a Prefeitura me concedeu essa licença para que eu pudesse estudar, então eu me dediquei em tempo integral nessa pesquisa, que depois eu transformei para o formato livro. E o livro chama A Tua Língua Te Condena. Eu já gostei logo do título, né? Porque realmente é um título bastante instigante em todos os sentidos, Sim. né? Dá vontade de abrir o livro e ver do que se trata, na verdade, né? E por que a escolha do tema? Então, a escolha do tema se deu em função da história, da minha própria história de família, né? Que o meu avô, ele foi preso somente porque falava língua alemã. Só esclarecendo, tu és de Araranguá, a tua família é de Araranguá e o teu avô veio da Alemanha para cá, é isso? Isso, meu avô paterno veio da Alemanha para cá. Em que época mais ou menos? 1924. Início do século XX. Tá. Então eles estavam passando um período de guerra lá e vieram fugidos da guerra. Aí vieram para o Brasil. E então o que me motivou a escrever sobre esse tema
Foi porque, assim, eu sempre me questionava por que os meus pais não tinham me ensinado a falar alemão. Inclusive, o título da dissertação era Por que não aprendi a falar alemão? Identidade, silêncio e memória. Depois, para o formato livro, a editora achou melhor um título mais enxuto, mais curto, e aí eu troquei pela A Tua Língua Te Condena. Mas o que me motivou, de fato, foi a história do meu avô, porque o meu pai contava que ele foi preso porque falava a língua alemã. Sim, então, isso em 1924 ele veio para cá, e a questão da proibição, da interdição da língua alemã no Brasil, na verdade, né? Porque foi no governo do Vargas, foi de 1938 a 1945, que foi durante o período da Segunda Guerra. Isso, né? Foi. E o seu avô nessa época, então... tinha 20 e poucos anos, era novo? Né? Eu já tinha um pouco mais... Porque ele já veio maior, assim, ele já veio já. Ele já era um pouco mais velho, assim, porque o meu pai era o filho mais velho dele e o meu pai já tinha 13 anos na época. Sim. Então, meu pai, inclusive, acompanhou ele na delegacia, porque o meu pai falava as duas línguas. O teu pai chegou a aprender? Em casa se falava o alemão, né? Em casa se falava o alemão. E daí o meu pai aprendeu na escola, aprendeu a falar o português na escola. Então, quando meu avô foi preso, o meu pai foi junto para a delegacia para ser o intérprete dele. Então ele presenciou esse momento do seu avô. E como é que isso ficou registrado na memória do seu pai? Olha, Renata, eu te digo assim, que mesmo tendo se passado mais de 70 anos... relembrar esse episódio, as lágrimas ainda vêm. Foi muito doloroso. Muito doloroso, porque foi uma prisão muito injusta, né? O meu avô não havia cometido nenhum crime e assim, então foi doloroso para quem presenciou. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e na volta, então, eu quero que você conte pra gente como é que foi pra ti, né? Fazer uma pesquisa que afetou tanto a sua família, ok? Bom, ok. Não saia daí que a gente volta já já. Olá! Estamos de volta e no bate-papo literário de hoje estamos recebendo a professora Vanilda Meister Arnold. Ela recentemente lançou o livro A Tua Língua Te Condena, que fala sobre a interdição da língua alemã que ocorreu durante o Estado Novo, período governado por Getúlio Vargas entre os anos de 1938 a 1945. Mas antes de continuarmos o nosso bate-papo, quero falar do IASG, onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida. E agora, no IASG, você tem um programa totalmente novo, onde a tecnologia digital está associada ao ensino dentro e fora da sala de aula, trazendo maior mobilidade, flexibilidade e rapidez ao seu aprendizado. Usando tablet, celular, iPod e outros aparelhos digitais, você tem acesso a uma variedade de materiais e pode escolher o que mais se identifica. Está esperando o que para fazer sua matrícula? Vá logo para a escola que faz você se conectar com o mundo. Vá para o IASG. Em falar em IASG, você é professora de língua inglesa também, né, no município? Eu sou professora de língua inglesa também, mas eu trabalho mais o português e a leitura. E a leitura, dá mais ênfase no português e na leitura. Se precisar dar aulas de inglês, eu também leciono, mas a preferência é mais pela língua portuguesa e pela leitura. Vanilda, voltando então à nossa conversa sobre o livro, eu queria saber, você tem ideia assim, de quantos imigrantes foram afetados aqui no sul do Brasil, no Brasil, com essa lei do Getúlio Vargas, com essa interdição da língua alemã? Olha, foram muitos imigrantes, Renata, porque assim, para a construção do livro, eu me baseei em algumas autoras que também escreveram sobre o assunto. E uma das autoras na qual me baseei foi a Marlene de Favre, e ela apresenta dados assim bem surpreendentes em relação a isso. Então ela diz que de janeiro de 1942 a janeiro de 1943 houve 1.227 prisões.
Nossa, é muita coisa. Isso no Brasil ou mais Santa Catarina. Em Santa Catarina? Isso. Foi muito, um movimento muito forte. E mais 27 inquéritos que foram abertos. Mas é que era um tempo em que se dissesse um até logo em alemão, na rua, aí a pessoa já era presa. Já era presa por a questão... A questão de tu falar a língua, você já era... Já era preso. Então, a proibição, ela se deu primeiramente em âmbito escolar, com a lei da nacionalização do ensino, quando se proibiu o ensino em qualquer outro idioma que não fosse o português, e depois estendeu-se a locais públicos e chegou até mesmo a proibição dentro das casas. Ou seja, não podia se falar o idioma nem dentro de entre casa. 4 paredes. Aí se cochichava, né? Eles falavam sussurrava. Até assim, como eu entrevistei 15 descendentes, né, 15 imigrantes, assim, descendentes de alemães, e eu tenho relatos assim de que eles falavam bem baixinho para que ninguém ouvisse, porque sempre haviam os espiões de janela, que eram chamados dessa forma, que poderiam ser policiais, poderiam ser vizinhos. Então, se alguém escutasse que eles estavam conversando em alemão dentro de casa, eles eram presos. E no caso do teu avô, por exemplo, que não sabia falar outra língua? Sim, ele não sabia, por isso que ele foi preso. Então foi uma situação muito complicada. Mas é uma situação que deixa o imigrante sem possibilidades, né? Porque tá certo, o teu pai teve a oportunidade de conhecer o português na escola, mas os que vieram de lá, entre familiares, né? Só falavam. Então, assim, a minha questão no livro, de fato, era mostrar, porque assim, havia a concepção do perigo, porque era uma situação de guerra, Brasil e Alemanha eram adversários nessa guerra. Sim. Então, espalhou-se a ideia do perigo alemão, que poderiam, por meio da língua, oferecer algum perigo ao Brasil, podiam articular alguma coisa contra o Brasil. Alguma conspiração contra o Brasil, enfim. Então, mas a minha questão principal no livro, uma das questões principais, é mostrar que esses imigrantes que foram presos, muitos deles, como o meu avô, por exemplo, que era um pobre de um colono, ele não oferecia risco nenhum ao Brasil, e ele foi preso. E uma outra questão que perpassa todo o livro é o silenciamento que houve para gerações posteriores. Por isso que isso afetou, né? Afetou. Por isso que eu sempre me questionava, por que eu não aprendi a falar alemão? Então, foi preciso entrar em um mestrado, foi preciso pesquisar para entender todas as razões imbricadas nesse processo. Sim. Porque aí eu penso assim, como que o meu pai teria ânimo de me ensinar a língua alemã, sendo que por causa da língua alemã ele viu a prisão do pai dele e o espancamento, a agressão dentro de uma delegacia. Sim. Então não teria ânimo. Então, no caso, o teu pai sabia falar alemão, sim, presenciou esse fato com seu avô, e depois disso? Depois que teu pai vivenciou, ele parou de falar alemão, silenciou a língua? Foi uma situação bem delicada, bem difícil, mas assim, em casa eles continuaram falando alemão. E aí ele disse que quando chegou em casa, que foram para a delegacia, o avô foi preso, e quando chegaram, foi aquele choro, né, a avó chorando, os irmãos, enfim. Mas eles continuaram a falar alemão, até porque a minha avó não sabia. Até porque não tinha outra opção, né? Não se tinha outra opção. E na verdade afetou então a sua geração, a geração dos seus filhos, porque acabam, né, não passa essa narrativa, essa história não passa de uma geração para outra, né? Não simplesmente passa. Cessa ali. Então eu trabalho muito essa questão do silenciamento que houve para gerações posteriores. Lá em casa, por exemplo, nós somos em 10 irmãos. Nossa. Nenhum fala alemão. Nenhum fala alemão? Nenhum. A minha mãe, quando faleceu, ela já não falava mais o alemão. E o meu pai até hoje é fluente. Ele ainda fala bem, mas... Mas é interessante porque mesmo depois que passou a interdição, o medo que gerou de falar a língua, né? De aprender a língua, né? Sim. Que, na verdade, teu pai acabou não incentivando com medo de acontecer algo parecido com ele ou com vocês aqui. Aí não tinha motivação para ensinar os filhos a falar o alemão. Sim. Né? Porque eles passaram muitas situações complicadas, né, por causa disso.
Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e na volta eu quero falar um pouquinho então dos capítulos, né? Tá. Você divide o livro em alguns capítulos e um pouquinho sobre as entrevistas, né? Como é que sim. os grupos que você entrevistou. E, obviamente, acho que vai ser a primeira pergunta, é como que essa pesquisa te afetou? Tá. Né? Voltar ao passado e rever esse passado, Tá né? certo, Tá Renata. ok? Tá. Não saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje estamos recebendo a professora Vanilda Meister Arnold. Ela recentemente lançou o livro A Tua Língua Te Condena, que fala sobre a interdição da língua alemã que ocorreu durante o Estado Novo, período governado por Getúlio Vargas entre os anos de 1938 a 1945. Ô Vanilda, antes de qualquer coisa eu queria te perguntar como é que essa pesquisa te afetou, né? Porque, na verdade, essa pesquisa faz parte da sua história, né? A sua história pessoal, a sua história de familiar, né? Como é que foi mexer nesse passado doloroso, né? Então, Renata, foi um momento de um aprendizado muito grande, mas, ao mesmo tempo, de um equilíbrio emocional muito grande também. Porque eu estava em meio a um fazer acadêmico, era uma dissertação, uma pesquisa científica, mas, ao mesmo tempo, eu estava falando do meu avô, eu estava falando do meu pai. Então, em muitos momentos da minha escrita, eu tive que largar essa minha escrita porque eu estava muito emocionada e eu não podia deixar transparecer, porque era uma pesquisa científica. Esse equilíbrio não é fácil. Não é simples. Não é simples. Não é. Mas enquanto dissertação, eu tive a minha orientadora muito presente, né, a professora Andréia Daltoeta, já deixo meu abraço aqui para ela, e a todos os professores da Unisul, do PPGCL, né, do mestrado e doutorado em Ciências da Linguagem. E a Andréia, em muitos momentos, ela teve que me conter, assim, nessa minha emoção. Me conduziu com muita maestria durante todo o projeto da pesquisa, e depois foi a prefaciadora também do meu livro. Ficou lindo, o prefácio emocionante, então só tenho que agradecê-la. Já falando no livro aqui, eu quero que a gente retome aqui uma parte da introdução, que é uma fala do seu pai. Sim. Né, que eu achei, isso aqui eu acho que não dá para deixar da gente abordar. Você me permite ler? Sim, tá. Por favor. Então, nas palavras de João Francisco Arnold, meu pai. Isso. Meu pai foi preso e espancado pelo delegado na minha frente, porque não sabia falar o brasileiro. O delegado fez uma pergunta e ele não entendeu. Eu estava com 13 anos de idade e falava as duas línguas, então eu fui levado junto para a delegacia a fim de servir de intérprete. Meu pai se virou para mim e perguntou o que foi perguntado. O delegado saltou mais ágil que um gato, com a mão esquerda levantou o meu pai pelos cabelos e com a outra mão lhe encheu a cara de sopapos e tabefes, ameaçando-lhe queimar e matar na mesma fogueira que estava queimando seus documentos, se ele proferisse só mais uma palavra naquela língua maldita. É muito doloroso, é muito pesado. É muito forte, né? É muito forte. O teu pai faz parte das entrevistas? Não, você faz. fez 15 entrevistas, né? Isso. Fala um pouquinho dessas entrevistas pra gente. Então, Renata, eu fiz 15 entrevistas e, assim, o meu pai, ele é o meu primeiro entrevistado, né? Ele foi o meu primeiro entrevistado. Mas, assim, como era uma pesquisa científica, eu estava, como eu já falei, em meio a um fazer acadêmico, então a minha orientadora, os outros professores também com quem eu conversei, eles acharam melhor trazer a fala do meu pai na introdução, a epígrafe do meu trabalho, mas eu me abster de não fazer a análise dessa entrevista. Sim. Porque eu não conseguiria esse distanciamento necessário que a pesquisa científica exige. Exige, exatamente. Então, eu busquei outras vozes, outras entrevistas, e eu trabalhei com 2 grupos. Isso, é isso que eu ia te perguntar. Como é que foi a escolha dessas pessoas? Então, a escolha dessas pessoas se deu da seguinte forma. Foram 2 grupos. Um grupo que, de fato, passou por toda essa interdição da língua, e o outro grupo que sabia da interdição da língua alemã, porque ouviu os relatos história herdada, né? Uma história dos herdada. avós, dos pais. Então, eu trabalho com 2 tipos de memórias.
E eu só queria dizer que assim, ó, eu trato da interdição da língua alemã pela minha descendência, pela minha história, mas outros povos também foram interditados, como os italianos, os japoneses. Mas eu foco na língua alemã pela minha própria descendência, né? E as entrevistas, assim, elas foram incríveis, sabe? Relatos que me surpreenderam. Como é que você procurou essa fonte, né? E como é que você os achou? Assim, foi dentro mesmo ali do teu ciclo, da tua comunidade? Você foi também, buscou no Rio Grande do Sul também, né? Por que lá? Sim, assim, ó, a princípio a ideia era entrevistar descendentes de Santa Catarina. Sim. Mas aí eu comecei a pensar, eu disse, onde que eu vou achar esses descendentes, né? Aí a ideia que me ocorreu foi de ir no bailinho da terceira idade e conversar com eles se tinha alguém que era descendente de alemão. E aí ali eu achei, sabe, encontrei vários. E eu sou araranguaense, mas eu moro em Balneário Arroio do Silva há 20 anos. Então é uma cidade litorânea. E vem muitas pessoas do Rio Grande do Sul, vêm morar em Balneário Arroio do Silva. Sim. E aí eu encontrei ali mesmo, sabe? Eu não me desloquei. Então, dali naquele bailinho que eu fui ali para procurá-los, né? Eu já agendei as entrevistas, os horários. E aí eu tive, então, descendentes de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, praticamente sem me deslocar. Ah, interessante. Que eu fiz ali mesmo em Balneário Arroio do Silva, as entrevistas, e também em Araranguá. Muito interessante. Ô Vanilda, e o que mudou com a pesquisa feita para ti, com a pesquisa pronta, com a pesquisa feita, assim? O que mudou dentro de ti, assim, em relação a essa questão que te afetou tanto e afetou toda a sua família, enfim? Mudou a visão que eu tinha e até mesmo uma cobrança, porque eu gostaria muito de falar a língua alemã. E, no fundo, eu cobrava isso dos meus pais. Só que eu não sabia as razões que estavam por trás disso tudo. O porquê que eles não tinham ensinado. E isso nunca tinha sido falado antes? Não. Não? Não. Veio à tona por causa da pesquisa, eu não acredito. Por causa da pesquisa. E realmente foi um silenciamento mesmo, né? Que eles simplesmente... Sim, um silenciamento muito grande, Renata. Nossa. Muito grande. E atingiu níveis de proporção, assim, de crueldade, de prisões, olha, que eu não imaginava, sabe? Então, e você acabou descobrindo sim, por causa da pesquisa. Ô Vanilda, a gente está quase terminando, mas antes, hoje eu até queria citar aqui que foi, você defendeu o seu projeto de tese, né? A qualificação, você qualificou o teu projeto de tese e você também vai falar da literatura catarinense, né? Que eu achei bem bacana. Vou falar da literatura catarinense porque eu acredito que essa literatura merece um destaque, né? Então, o meu projeto de tese do doutorado vem aí, literatura catarinense, com as obras da Urda Liskliger. Parabéns. Acho que é uma boa escolha. Vanilda, muito obrigada por ter vindo. Parabéns por ter transformado a sua pesquisa em livro, porque eu acho que a acessibilidade é muito maior, né? Para todos poderem ter acesso a essa história, né? Que é uma história realmente muito impactante e que faz muito sentido aqui para a nossa região, para o Brasil inteiro, sim, mas aqui a migração alemã foi muito forte, né? Aqui no Rio Grande do Sul também, né? Sim. Então, eu também quero agradecer a oportunidade e dizer assim, ó, para quem se interessa pelo livro, né? Nós temos as vendas aí do livro em 8 sites de vendas. E eu costumo dizer que os relatos assim que eu ouvi dos descendentes são muito incríveis, sabe? Por exemplo, livros que foram queimados, as crianças que corriam, se escondiam embaixo de paióis. Eu tive um entrevistado que 70 anos depois, na entrevista, ele chorou. Então, são relatos muito emocionantes. Então, quem tiver interesse no livro pode... Se colocar o teu nome e o livro, eu acho que de repente chega ao site de venda. Chega, só colocar o livro ali, A Tua Língua Te Condena, que já aparece nos sites. Então tá, obrigada, tá, Vanilda? Eu que agradeço a oportunidade, Renata. E eu conversei hoje com a professora Vanilda Meister Arnold. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na Unisul TV. Se você não conseguiu assistir o programa inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível na minha página do Facebook,
facebook.com/RenataMeadalbon ou pelo canal do programa no YouTube chamado Bate-Papo Literário. Vá lá e inscreva-se. Queria muito agradecer a companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!